Seja bem-vindo a mais uma meditação da alma. Neste trecho da obra As Três Idades da Vida Interior, do padre Reginald Garrigou-Lagrange, mergulharemos na misteriosa e santa purificação da alma, também chamada de noite escura do espírito. Aqui, a alma que já percorreu o caminho do bem, da oração e da fidelidade é chamada por Deus a subir mais alto. Mas antes que contemple a luz do cume, ela é provada pela ausência, pela aridez e pela cruz. Trata-se de um sofrimento redentor, necessário, transformador. Ao escutar este texto, procure não apenas compreender com o intelecto, mas acolher com o coração. Talvez você esteja passando por um tempo de escuridão, de provações interiores. Talvez Deus esteja mais silencioso do que antes. Se for assim, esta leitura será para você com soluço, pois o Senhor, quando parece esconder-se, está mais perto do que nunca. Escute com fé, medite com amor e entregue-se como criança nos braços do Pai. Para acompanhar outros trechos desta obra e aprofundar-se na vida espiritual, acesse a playlist completa disponível na descrição deste vídeo. Ao final da leitura, acompanhe as notas explicativas para melhor aprofundamento. As Três Idades da Vida Interior. Terceira parte. Páginas de 200 até 203. Como devemos nos comportar durante esta purificação do espírito? Depois de descrevermos o período de purificação passiva, que há de introduzir a alma na via unitiva dos perfeitos, nós o explicamos pela luz purificadora, luz que emana sobretudo do dom de inteligência, a cuja claridade contemplamos a grandeza de Deus e a nossa própria indigência, para não dizer nossa miséria. Agora vamos oferecer regras de orientação para as almas que se encontram nessa prolongada aridez, tantas vezes dolorosa. Aceitação generosa. Comecemos com uma regra geral. Essas almas devem ser tratadas com profunda misericórdia e deve-se estender-lhes a mão para conduzi-las à plena conformidade com a vontade divina. A primeira regra de direção é esta. Tais almas devem aceitar essa prova com generosidade, por mais tempo que dure, segundo o beneplácito divino, e devem abandonar-se inteiramente à vontade de Deus. De fato, em geral, quanto mais generosamente se aceita essa purificação, mais cedo ela se concluirá, pois o fim desejado por Deus terá sido alcançado. Quanto mais intensa for a provação, normalmente mais breve será sua duração, assim como no purgatório, a menos que a alma deva sofrer também pelos pecadores, além da própria purificação. Sobre esse abandono nas mãos da divina providência, neste estágio da vida espiritual, foram escritos livros excelentes. Citaremos, além de São João da Cruz, em sua Noite Escura da Alma, livro 2º, também São Francisco de Sales, em O Amor de Deus, livro 9º, especialmente nos capítulos do amor de submissão e da santa indiferença nas aflições espirituais, capítulos 3, 6, 12 e 16. No século XVII, temos o Padre Pini, da Ordem dos Pregadores, em sua obra O Mais Perfeito, ou A Via do Abandono na Vontade de Deus, e também o estado de puro amor. Henrique Maria Baudon escreveu As Santas Vias da Cruz. No século XVIII, o padre Calcet, da Companhia de Jesus, compôs Abandono na Divina Providência. Mais recentemente, Dom Vital Leodey, monge trapista, ofereceu ao mundo a obra O Santo Abandono, publicada no ano de 1919. Em relação ao abandono, devem-se evitar dois perigos, o quietismo e o erro oposto. O quietismo, ou mesmo semi-quietismo, nega a necessidade da nossa cooperação e chega a exigir, durante essas provações, que renunciemos à esperança e ao desejo da salvação. Mas, ao contrário, é exatamente durante essas provações que devemos, como disse São Paulo, esperar contra toda esperança. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. O erro oposto seria exagerar a nossa parte na cooperação, rebaixando o valor da oração e a eficácia de nossas súplicas, como se esquecêssemos da divina providência que tudo dirige com sabedoria infinita. Isso equivaleria a uma espécie de naturalismo prático. Durante tais provações, pelo contrário, as almas devem perseverar na oração e pedir o auxílio de Deus, para manterem-se firmes na fé, na confiança e no amor. É preciso convencê-las de que a perseverança na oração é um sinal certo de que, apesar das aparências em contrário, Deus está escutando.
Pois não é possível orar sem que ao mesmo tempo se receba uma nova graça atual. E o próprio Deus, que desde toda a eternidade previu e desejou as nossas súplicas, é quem nos inspira a elevá-las a Ele. A essa regra geral de aceitação generosa das provações, em vista da conformidade com a vontade divina, devem-se acrescentar 3 regras especiais relacionadas às 3 virtudes teologais, pelas quais, sobretudo neste período da noite escura, a alma é chamada a viver. Aqui se realiza de modo especial a palavra de São Paulo: o justo vive da fé. O justo vive da fé. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. A noite do Espírito é, ao mesmo tempo, a noite da fé. Uma fé que tem por objeto os mistérios mais profundos, e quanto mais elevados estão esses mistérios acima dos sentidos, mais escuros e inacessíveis nos parecem. Como disse São Tomás de Aquino, a fé trata de realidades que não se veem. Daquilo que nossos olhos já contemplam, não necessitamos de testemunhas. Fé no mistério da cruz. Neste período de provação do qual nos ocupamos, é necessário crer firmemente naquilo que Deus nos revelou sobre a grande eficácia purificadora da cruz, tanto na vida da Igreja quanto em nossa própria vida pessoal. Para que essa fé se torne prática, devemos repetir a nós mesmos, com convicção: a cruz é necessária, a cruz é boa e a cruz é eficaz para mim. A alma, nesse estágio, deve estar profundamente convencida de que lhe é muito benéfico ser dolorosamente purificada. Essa é uma das marcas que distinguem os verdadeiros filhos de Deus. E deve também crer que uma purificação tão profunda, tão terrível, redunda, acima de tudo, em glória para o Senhor. Deve-se meditar profundamente estas palavras de São Paulo. Este tesouro da graça, nós o levamos em vasos frágeis para que se reconheça que a grandeza do poder é de Deus e não nossa. Somos atribulados de todos os lados, mas não vencidos. Vivemos em aflições, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo constantemente a mortificação de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E ainda: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E o apóstolo conclui: portanto, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Era necessário que o Cristo sofresse para entrar em sua glória. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 26. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Assim como a graça santificante é uma participação da natureza divina e nos torna semelhantes a Deus, essa mesma graça, quando fundamentada em Jesus crucificado, faz-nos também semelhantes a Ele, dispondo-nos a levar nossa cruz em sua imitação. Ela acrescenta, assim, uma nova qualidade à graça santificante que já existia no princípio, no primeiro dia da criação, nos anjos e em Adão, ainda inocente. São Tomás comenta isso a propósito da graça batismal. Por meio dela, passamos a conhecer de modo mais vivo, mais profundo e quase experimental o mistério da redenção. E assim compreendemos o erro dos judeus que gritavam a Nosso Senhor: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Na verdade, deviam ter dito, como fez o centurião ao ver o Salvador morrer: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jamais Jesus se mostrou tão grandioso como na paixão, quando disse: o meu reino não é deste mundo. E momentos depois, suspenso na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E então, tudo está consumado. A vitória que Cristo alcançou na Sexta-feira Santa, sobre o pecado e sobre o demônio, é infinitamente maior do que a vitória sobre a morte conquistada na ressurreição. A cruz é, assim, o verdadeiro sinal que distingue o cristão quando ele se torna imagem fiel de Cristo. Por isso, são considerados sinais de predestinação. A paciência nas adversidades por amor a Deus, o amor aos inimigos, com esquecimento sincero de suas injúrias e calúnias, e o amor aos pobres, sobretudo quando nossas próprias aflições nos movem sobrenaturalmente a socorrê-los.
Tendo conhecido a dor, aprendi a socorrer os que sofrem. Durante a noite do Espírito, devemos, portanto, contemplar com profundidade a paixão de Jesus, seguindo o exemplo dos santos. E devemos pedir a Deus a luz necessária para alcançar uma inteligência mais plena do santo aniquilamento do Salvador e do seu infinito valor redentor. Esperança firme e oração perseverante. Durante esta dolorosa purificação, é necessário manter a esperança mesmo contra toda a esperança humana, suplicando sem cessar o auxílio divino. Assim agiu Abraão, quando Deus lhe pediu o sacrifício de seu filho. Como diz a Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 18, esperou contra toda a esperança. Tem-se por vezes a impressão de que Deus não ouve logo no início, como aconteceu com a mulher cananeia. No entanto, ele deseja submeter a nossa esperança à prova. Mas, ao mesmo tempo, se lhe pedimos, concede-nos a graça de perseverar na oração, o que é sinal de que ele nos escuta. Devemos também confiar-nos aos santos, especialmente aqueles que foram provados com sofrimentos semelhantes. São João da Cruz, São Paulo da Cruz, São Bento José Labre e o Santo Cura d'Ars. Devemos rezar como nos ensina a liturgia. Ó Senhor, livra a minha alma. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Salmo 114, versículo 5. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conduz os meus passos por bons caminhos. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 22. Coloca-me ao teu lado, ó meu Deus, e ninguém me fará mal. Livro de Jó, capítulo 17, versículo 3. E Jesus disse: aquele que me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12. Para fortalecer nossa esperança, convém, nesse estado, meditar o hino das completas da Quaresma, Media Vita, que se encontra no tomo 1, página 509. Esse cântico comovia tanto São Tomás de Aquino, que o levava às lágrimas. Orando desta maneira, a esperança purifica-se e fortalece-se em nossas almas. Longe de renunciarmos ao desejo da salvação, passamos a ansiar por Deus com maior intensidade e pureza. Contudo, ao desejar a Deus dessa forma, não devemos subordiná-lo aos nossos desejos, mas desejar possuí-lo para glorificá-lo eternamente. Amor de conformidade e submissão ao divino beneplácito. Nesta prova, como ensina São Francisco de Sales, devemos nos deixar penetrar profundamente pelas palavras de Jesus. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 34. Nas tribulações e nas aflições espirituais, devemos nos alimentar da vontade divina, para que o amor próprio morra definitivamente em nós. E, uma vez livres dele, a vontade divina reine soberanamente sobre a nossa. Alcançaremos esta graça se aceitarmos, por amor a Deus, fazer e sofrer o que lhe aprouver, conforme nos for indicado pela obediência e pela luz interior do Espírito Santo. Devemos também deixar-nos tocar profundamente pelas bem-aventuranças do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram lágrimas de contrição. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mesmo no meio de grandes dificuldades. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração e os pacíficos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sua recompensa será grande no céu. E mesmo aqui na terra receberão 100 vezes mais, sobretudo na união com Deus e no trabalho pela salvação das almas. As almas que atravessam tais sofrimentos e são caluniadas devem meditar frequentemente as palavras de São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, intercede por nós. Quem então nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a perseguição ou a espada? Em todas essas coisas triunfamos por meio de aquele que nos amou. Por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E também não poderá fazer com que Deus abandone os justos, se antes eles mesmos não o tiverem abandonado.
Desejo da cruz e purificação interior. Durante este tempo de purificação, devemos pedir a Deus o amor pela cruz e o desejo sincero de participar de seu santo rebaixamento. Peçamos também a graça de suportar todas as provações que Ele, em sua vontade, desejar nos enviar, junto com a paz e com um pouco da alegria que nos fortalece e nos torna capazes de transmiti-la às almas que se aproximarem de nós. Quando isso acontece, a provação, por mais terrível que seja em certos momentos, torna-se leve e suportável. Ou ao menos nós a consideramos proveitosa e santificadora. Nesse estado, começamos a compreender o profundo significado das palavras do livro Imitação de Cristo, sobre o real caminho da cruz. Livro 2, capítulo 12. Na cruz está a salvação, a vida e a proteção contra os inimigos. Na cruz está a infusão da suavidade suprema. Na cruz está a fortaleza do coração e a alegria do espírito. Na cruz está a virtude mais elevada e a perfeição da santidade. Ninguém sente tão profundamente a paixão de Cristo como aquele que sofre algo semelhante. Se carregas a cruz contra a tua vontade, ela se torna mais pesada, mas ainda assim é preciso suportá-la. Se a levas de boa vontade, ela mesma te sustentará. Todas as tribulações desta vida são nada em comparação com a eterna bem-aventurança. Essa dolorosa purificação produz na alma um grande vazio, ao expulsar dela o amor próprio e a soberba. E esse vazio torna a alma mais sedenta de Deus. São Francisco de Sales, em sua obra Tratado do Amor de Deus, livro 1, capítulo 15, expressa isso de forma admirável. Como o homem só pode ser aperfeiçoado pela bondade divina, não há lugar melhor para essa bondade operar suas perfeições fora de si mesma, senão em nossa humanidade. Um possui grande necessidade e capacidade de receber o bem, o outro abundância e desejo de dar. Nada melhor para a indigência que uma liberal abundância, e nada mais agradável à generosidade que uma necessidade extrema. Quanto maiores são as necessidades do pobre, mais ele deseja receber, como o vazio anseia por ser preenchido. É, portanto, muito doce e desejável o encontro da abundância com a indigência. E não seria fácil dizer qual dos dois sente maior contentamento. Se aquele que tem muito e deseja comunicar, ou aquele que tudo precisa e deseja receber, se nosso Senhor não tivesse afirmado que é melhor e mais agradável dar do que receber. Assim, a bondade divina encontra maior alegria em conceder suas graças, do que nós em recebê-las. O vazio que se forma na alma despojada do amor próprio e da soberba a torna mais capaz de acolher a graça divina e a abundância da caridade. Por isso se diz, Deus concede sua graça aos humildes. E nos torna humildes para que possa nos encher com ela. Tudo isso nos ajuda a compreender a profunda verdade contida nas palavras de São Tomás de Aquino. Suma Teológica, parte 1 da 2, questão 73, artigo 1, resposta à terceira objeção. O amor de Deus é unitivo, pois eleva nosso afeto dos bens mútuos e passageiros ao sumo bem. Por isso, as virtudes que procedem do amor divino são conexas. Ao contrário, o amor desordenado de si mesmo dispersa, desagrega e extravia o coração, voltando para os bens criados e perecíveis. O amor de Deus faz com que brilhem em nós, cada vez mais, a luz da razão e a luz da graça, enquanto o pecado mancha a alma, apagando esse brilho da luz divina. Suma Teológica, parte 1 da 2, questão 85, artigo 1. A purificação do Espírito nos limpa dessas manchas que obscurecem o mais profundo de nossas faculdades superiores, fazendo com que elas resplandeçam com o esplendor da luz verdadeira, luz que é prelúdio da glória que há de brilhar na eternidade. Notas explicativas. Purificação do Espírito e noite escura. A purificação do espírito, também chamada de noite escura da alma, é uma fase avançada da vida espiritual, em que Deus purifica a alma por meio da aridez, do sofrimento e da ausência sensível de consolação. Não se trata de castigo, mas de um caminho de união mais íntima com Deus. São João da Cruz é o mestre clássico nesse tema. 2. Dono de inteligência. Entre os 7 dons do Espírito Santo, o dom de inteligência permite à alma penetrar os mistérios divinos de maneira mais profunda. Durante essa purificação, esse dom ajuda a compreender, ainda que na escuridão da fé, a grandeza de Deus e a própria miséria humana. 3.
Quietismo e seu erro. O quietismo é uma heresia mística que prega a passividade absoluta da alma, excluindo a necessidade de esforço ou oração durante a purificação. A doutrina católica, ao contrário, ensina que a alma deve colaborar ativamente, rezando e perseverando, mesmo na aridez. 4. Fé na cruz e nos sofrimentos redentores. Crer na eficácia da cruz significa entender que o sofrimento, unido a Cristo, é transformado em meio de purificação e redenção. Isso se aplica tanto à história da Igreja quanto à vida pessoal de cada cristão. Referências bíblicas centrais. São Paulo, em Romanos e 2 Coríntios, exorta os fiéis a perseverar nas tribulações, pois nelas o poder de Deus se manifesta. A cruz é sinal de filiação divina e por ela somos associados a Cristo em sua glória futura. 6. Amor de Deus e abandono à providência. Vários santos e autores espirituais ensinam que durante a noite escura, o abandono à vontade de Deus é caminho seguro de santidade. Entre eles destacam-se São Francisco de Sales, Dom Leodei e Henri Boudon. 7. Graça habitual e graça santificante. A graça santificante é a participação na vida divina infundida na alma pelo batismo. A graça habitual, além de nos tornar semelhantes a Deus, une-nos a Cristo crucificado, dispondo-nos a imitá-lo na cruz. 8. Bem-aventuranças como alimento da alma purificada. As bem-aventuranças são, neste contexto, remédio e alimento para a alma provada. Vivê-las durante a noite escura conduz à união com Deus e à alegria espiritual, mesmo em meio às dores. 9. Amor unitivo, segundo Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino ensina que o amor a Deus é unitivo, ou seja, eleva a alma da multiplicidade das coisas passageiras ao sumo bem. O pecado, ao contrário, fragmenta e escurece a alma. 10. Imitar Cristo pela cruz. A verdadeira imitação de Cristo se dá na aceitação da cruz. Isso significa abraçar o sofrimento por amor, buscando a conformidade com a vontade divina, como ele fez em sua paixão. 11. Mediavita e a liturgia. O cântico Mediavita in mortis sumus. No meio da vida estamos na morte é uma antífona medieval usada na Quaresma. Comovia profundamente São Tomás de Aquino e expressa a esperança que nasce no coração do fiel em meio à prova. 12. A imitação de Cristo. Obra espiritual medieval atribuída a Tomás de Kempis. A imitação de Cristo afirma que na cruz se encontra o caminho mais seguro para a santidade. Seus ensinamentos ecoam nas palavras finais deste trecho. 13. Deus dá a graça aos humildes. Segundo Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. A purificação torna a alma mais humilde, esvaziando-a de si, para que se abra a plenitude do dom divino. 14. Esperar contra toda a esperança. Expressão paulina, sefigdo, que significa manter a fé e a confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a postura interior esperada das almas em purificação. 15. O valor do sofrimento purificador. A dor espiritual, quando aceita com fé, se torna fonte de luz e santidade. Não é fim em si mesma, mas meio de transformação, preparando a alma para uma união mais plena com o Senhor. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.
Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.